Mas, Arnaldo, vamos lá. Todo mundo falava, não, sem Lucas, sem Oscar, sem o Luiz Gustavo, que teve uma embolia pulmonar, o São Paulo completamente esfacelado. O que o Vamos não tomar. Tem ainda não tem tá lá em muita observação, né? O Luiz Gustavo vai saber o que vai acontecer. São Paulo até que foi lá e conseguiu um empate jogando direitinho. No primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor, inclusive, no primeiro tempo, do que o Galo, mesmo no Mineirão. O público não era muito grande, não. O que dá vamos dizer, uma arrefecida, nas críticas ao Zubeldia. Em que pese a expulsão, a gente vai falar também depois de mais expulsão, como a do Caleri. Acho que talvez seja interessante a gente até sair da discussão do Palmeiras do Abel, do São Paulo do Zubeldia, né? O São Paulo do Zubeldia consegue jogar mais que o Palmeiras do Abel, hoje, nessa temporada. E olha, não sei como, mas consegue. Então essa é a cobrança, assim, né? Então, o São Paulo, o Zubeldia começou a semana por um fio, certo? Depois do empate com o Sport. Uhum. Aí ele tinha o Talheres em Córdoba e o Atlético no Mineirão. 2 times que o São Paulo não vencia, né? O Talheres, o São Paulo nunca venceu. O Atlético, desde que o Hulk chegou em 2021, o São Paulo nunca venceu. Seja em Minas, seja em São Paulo. A estratégia e as partidas que o time fez na Argentina e no Mineirão dão crédito ao treinador. O São Paulo dominou o jogo na Argentina, venceu com méritos. Do jogo da Argentina para o jogo do Mineirão, perdeu o Oscar e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo por tempo indeterminado. É um problema que pode até levar ao jogador, se ele entender assim, parar de jogar futebol, porque é uma questão que demora alguns meses, é anticoagulante. O São Paulo viveu uma situação parecida com o Rodrigo zagueiro, ele parou de 3 a 4 meses, voltou a jogar quando ele tinha 29 anos, depois foi para o Inter, voltou a sentir o problema, porque ele é um problema que pode voltar, voltou a ter no Inter, ficou mais tempo parado e foi jogar futebol até os 37 no Vasco. Mas o Rodrigo quis encarar isso dos 29 aos 37 anos e é um problema que não é impeditivo, mas ele limita e pode fazer com que você fique períodos sem poder fazer atividade física. É o que o Luiz Gustavo está vivendo agora pela primeira vez. Então, eu imagino que a decisão fique mais nas mãos do Luiz Gustavo do que propriamente uma decisão do clube, né? Posto isso, então, o time do jogo do Talheres já era muito diferente do jogo do Atlético. Eu avisei para não levar o Oscar, né? Beleza. É verdade. Né? Tem isso. Embora, né, aí tem uma questão que é o cobertor curto do São Paulo, que vai acontecer outras vezes, né? Com esse elenco que o São Paulo formou numa temporada muito complexa, né? E o São Paulo correu o risco de formar um elenco com um time titular, uma idade muito avançada, e um time reserva só com os garotos que ontem entraram e não foram bem, o que é natural. Entraram de novo o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Ontem não foram bem, porque talvez o jogo não fosse o indicado para eles. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. E acho que isso, o Massinho já falou isso outras vezes, isso surpreende. Porque normalmente o time do São Paulo, do Zubeldia, entra em campo organizado de uma forma que você fala, esse time treinou a semana inteira, fez 10 treinos e está apresentando isso. Não, o São Paulo fez de novo um treino só para o jogo. E o São Paulo esteve organizado, dominou o Atlético, com uma formação inédita no primeiro tempo, incluindo com as saídas do Caleri e do Enzo Dias. Tem o lance no final do primeiro tempo, o lance do Lianco, que bateu o jogo inteiro e que provocou a revolta do Zubeldia. Aí, nós vamos chegar na expulsão do Zubeldia, não expulsão do Lianco e a entrevista. E o desfecho da semana do Zubeldia. No segundo tempo, o Cuca, com um banco bem melhor, mexe bem, o Atlético começa a criar, sobretudo pelo lado esquerdo. E o São Paulo, com aquela linha de 3 / linha de 5, o Cédric na frente. Então, o São Paulo bloqueou a Arana e o lado esquerdo do Atlético, que é o grande desafogo do Atlético no primeiro tempo inteiro. O Cuca responde, coloca Rubens também, depois colocou Bernard também, depois colocou Júnior Santos, Igor Gomes, é o banco do Cuca. O banco do Zubeldia é o Matheus Alves e o Ferreira, né? E quando ele foi recorrer ao experiente, o Caleri botou o time no mato. Mesmo que o árbitro tenha sido
talvez rigoroso demais. Abriu ali o supercílio. E aí, na parte final, o São Paulo só defendeu o 0x0. O Rafael foi super bem, os 3 zagueiros foram super bem. Aí, além do desempenho, Tironi, tem uma questão numérica. Desde que o São Paulo adotou o sistema de 3 zagueiros, no jogo contra o Palmeiras, 0x0, foram 6 partidas. Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Tajeres, 7 partidas. 7. Galo. São Paulo tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, em 7. Então tem uma coisa aí, né? Tem uma coisa sólida no aspecto defensivo. Bem armado, bem a reformulação que o Massini falou, o São Paulo também está passando, né? E acho que o São Paulo, o Zubeldia conseguiu construir um sistema defensivo forte, que para um time que tem limitações técnicas é fundamental para você sobreviver, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. O Vessone falou, São Paulo não faz gol, mas também não toma. Né? E não tomar gol é um indício bom tanto para pontos corridos quanto para mata-mata. A partir dessa semana, que é o Alianza em casa e Cruzeiro em casa, o São Paulo vai ter que, além do sistema defensivo, encontrar alguma forma de agredir o adversário. Ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo, inclusive com o menino Lucas Ferreira, depois do lançamento do Ares. E aí, só para finalizar a semana do Zubeldia, essa atitude aí e a coletiva, quando ele fala, a gente mostrou a frase, que ele vai defender o São Paulo até o fim, ele atinge o torcedor que está carente de liderança. Porque o São Paulo não tem um comando como o do Palmeiras, por exemplo, em que a presidente, qualquer dividida, ela chega de sola. O Zubeldia está meio ilhado nessa história. E o torcedor do São Paulo entendeu, porque o torcedor do São Paulo está vendo, o time já no Paulista tem o pênalti lá no Allianz Parque. Começa o Brasileiro no Mineirão, a escala do Abate Abel, como eu disse no início, ela para o Zubeldia, quando o Zubeldia espanou de novo, você lembra uma vez? Inclusive com o repórter, chutou o negócio? Foi o jogo contra o Atlético. O Atlético, exatamente. Quem era o árbitro? Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. Então, aí ele fala isso na coletiva, né? Ou é um árbitro absolutamente caseiro que fez uma arbitragem completamente caseira, mas isso já passou. Eu acho que a questão da entrevista, ela talvez provoque uma reconexão mínima de um torcedor que não tinha entendido que o técnico, além de defender o clube até a morte, ele é um bom treinador. Com pouco, ele tem feito mais do que se esperava, né? E acho que ontem isso pode ser medido na organização do time no início e depois na atitude dele depois. Eu não concordo com a atitude dele. Eu acho que ele tinha que ir até o limite do amarelo. De novo, a gente pode comparar com as questões do Abel, que é o técnico que defende o time dele a ferro e fogo, mas que foi sabendo encontrar alternativas para não ficar exposto a todo momento, seja com os seus auxiliares entrando muitas vezes na linha de frente. O Zubeldia tinha que reclamar, sim, até o limite do amarelo. A partir do momento que ele é expulso, invade o campo e tal, não sei o quê, ele deixa o time sem comando na beira no segundo tempo. Então isso não é uma atitude inteligente, mas ela pega bem para o torcedor, você entendeu? Sim.